Olá, bom dia. Segunda-feira, 20 de abril. A tensão aumenta no Estreito de Hormuz. Estados Unidos interceptam e apreendem navio de carga iraniano. Um canhão chegou a disparar contra a embarcação. O Irã classifica a ação como pirataria e ameaça retaliação. Aliás, Teherã afirma que não participará de nova rodada de negociações com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que Trump anuncia uma equipe em Islamabad. O presidente diz que se o acordo não sair, Estados Unidos vão destruir todas as usinas de energia e pontes do Irã. Lula é ovacionado por chefes de Estado no Fórum Democracia Sempre em Barcelona. O presidente cobrou coerência de lideranças progressistas e criticou o papel secundário do Sul Global nas decisões políticas do mundo. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, que começa agora, direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá? Vamos juntos! O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que o governo não tem planos para uma nova rodada de negociações com os Estados Unidos. A tensão no Oriente Médio escalou durante este final de semana após os Estados Unidos terem apreendido um navio cargueiro de bandeira iraniana no Estreito de Hormuz. Segundo o Comando Central americano, a embarcação teria desobedecido ordens ao cruzar a passagem que sofre bloqueio estadunidense. Um canhão disparou contra o navio cargueiro de bandeira iraniana. O Irã reagiu, classificou a ação como pirataria e ameaçou retaliação. O ataque ocorreu horas depois de o presidente Donald Trump anunciar que enviará equipe a Islamabad, no Paquistão, para possíveis negociações com o Irã. Em postagem na rede social, Trump ameaçou: "Estamos oferecendo um acordo muito justo e razoável. Espero que eles o aceitem, porque, se não aceitarem, os Estados Unidos vão destruir todas as usinas de energia e todas as pontes do Irã. Chega de ser bonitinho, eles vão ceder rápido, vão ceder com facilidade. E se não aceitarem o acordo, será uma honra para mim fazer o que precisa ser feito, o que deveria ter sido feito com o Irã por outros presidentes nos últimos 47 anos. Esta é a postagem de Donald Trump na rede social Truth Social. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso? Laura Capriglione, Eduardo Castro, comigo todas as manhãs por aqui, inclusive em emenda de feriado. Bom dia, galera. Bom dia, parceiros. Bom dia. Estamos sempre aqui. Firmes pronto. e fortes. E vamos lá, num dia assim, é muito curioso, né? A gente vem acompanhando o dia a dia dessa guerra, né? E na sexta-feira pareciam que as coisas tinham desescalonado. A gente caminhava para uma possível negociação de fato que aconteceria durante esse final de semana, até os Estados Unidos realmente atirarem contra e apreenderem esse cargueiro, que fez com que qualquer tentativa de negociação fosse paralisada. E é nesse pé que a gente está, com mais ameaças, com possibilidade de retomada de ataques, lembrando que até amanhã que segue aquele cessar-fogo momentâneo que foi combinado entre os dois países. Laura. Bom, que havia um cessar-fogo de boca, a gente estava acompanhando, mas ninguém estava confiando muito. Sim. A gente, o tempo inteiro, a gente estava falando. Os Estados Unidos são o país mais previsível na imprevisibilidade. Sempre foram, e não é com o Trump. Né? A gente tem conversado com muitos especialistas e tal, e todos eles citam, né, vários momentos que os Estados Unidos anunciaram cessar-fogo, e isso só serviu para dar um respiro enquanto eles se reorganizavam e partiu para um ataque ainda mais violento e mortífero. Mas é aquilo, né? O legal é que todos esses especialistas que nos orientaram sobre esse modus operandi dos americanos também nos orientaram sobre a ineficiência dessas retomadas. Porque os caras pegam, não, vamos pegar os caras de surpresa, acho bom aceitar bonitinho, né? O cara é muito nojento, nossa. Enfim, fala um negócio desse, mas aí desencadeia um ataque terrível. Mas isso, longe de resolver o problema, e assim foi na Guerra do Vietnã, assim foi em vários momentos, isso serve para um realinhamento ainda maior dos povos atacados. Então é aquilo, são os Estados Unidos sendo os Estados Unidos,
com uma diferença, né? Numa fase que ele está sendo comandado por essa pessoa insana e absurdamente imoral, né? Porque ele fala, eles têm que aceitar, porque o acordo é bom. O acordo bom era não ter sido atacado desde o início. O acordo bom era o Estreito de Hormuz estar aberto. Esse era o acordo bom que estava sempre, já estava em vigor. E que eles estouraram, eles é que romperam. Então, vamos ver, eu acho que o Irã, se os Estados Unidos buscaram um reordenamento das suas forças, o Irã certamente, em vista de todo esse histórico de traições ao cessar-fogo que os Estados Unidos têm ao longo de todo o tempo, certamente o Irã não ficou curtindo, tomando milkshake durante esse tempo, né? Perfeito. Acordo bom para o Irã é o que acaba com 47 anos de isolamento e embargo. É um acordo bom para o Irã. Fora isso, tudo é cessar-fogo. Tudo é paralisação daquilo que veio de pior a partir de quando os Estados Unidos, a pedido, a mando, sabe-se lá, de Israel, fez primeiro aquele ataque de 12 dias e depois esse ataque agora de mais de um mês que duraria 48 horas. Né? Então, para resumir, estamos de novo na véspera do fim do mundo. Né? Mais uma vez anunciaram que o mundo ia se acabar e muito provavelmente a música lá da Carmen Miranda de 1938 vai se repetir. Anunciaram e advertiram, acho que anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar, saiu beijando todo mundo, saiu fazendo pazes com quem não queria e daí o mundo não acabou. Então o Irã também já sabe que o mundo não vai acabar. E é muito louco isso, né? Como é que é? É um acordo bom! Aceitem um acordo bom! Chega de ser bonitinho, chega de ser bonzinho. Ah, meu Deus do céu. Parece desenho da... como é que é? Sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça, né? E tem os gênios ativar. Parece essa conversa? Parece que a gente está assistindo um desenho animado. Só que o problema é que do lado do Irã tem gente morrendo. Sim. Tem muita gente morrendo. Sim. Enquanto isso não acabar, vai ter gente morrendo. Vão morrer americanos também, vão morrer israelenses também, mas por causa da diferença de quantidade de armamento, pelo menos neste momento, na rua do Irã que está morrendo mais gente. Aliás, coloca para mim essa postagem de Trump novamente. Deixa eu ver se a gente consegue ler na íntegra, porque eu achei bastante interessante. Tem sem o destaque para a gente ler inteiro, por favor? Ali no começo, sem o destaque? Não temos? Porque é muito interessante. Aí, porque, volta um pouquinho só para a gente conseguir ficar nessa parte aqui. Boa. O Irã decidiu disparar balas ontem no Estreito de Hormuz, uma violação total do nosso acordo de cessar-fogo. Muitos dos tiros foram direcionados a um navio francês e a um cargueiro do Reino Unido. Isso não foi nada legal, foi? Meus representantes irão a Islamabad, no Paquistão, estarão lá amanhã à noite para negociações. Eu achei essa parte interessante. O Irã anunciou recentemente que fecharia o Estreito, o que é estranho, porque o nosso bloqueio já o havia fechado. É uma revisão da história aqui. Desenho. O desenho da sala de justiça lá. Gente, não faz o menor sentido. Não. O Estreito de Hormuz não está fechado. E não estava pelos Estados Unidos num primeiro momento. Não estava. Quem fechou, de fato, foi o Irã. Quando os Estados Unidos foram lá e disseram, vou fechar o Estreito. Exato. Não fecharam, porque a gente viu a passagem de navios por fonte independente. Sim. E aí eles disseram assim, não, nós vamos abrir. É um cessar-fogo. Vamos, porque vai se abrir o Estreito. Não, mas nós não vamos abrir o Estreito. O Estreito que nós não fechamos, nós não vamos abrir. E aí a gente ataca um navio, porque o navio passou... É uma loucura. É uma coisa de... Como é que você vai negociar com uma pessoa dessa? Ou com um país desse, que é pior do que uma pessoa. Me lembra muito a circunstância de negociação, quando a gente dizia, Brasil está negociando com os Estados Unidos as tarifas. Não tem negociação. Sim. Não tem negociação quando quem está do outro lado só sabe fazer chantagem. Exato. É coisa de traficante de droga, é coisa de chantagista. E, além disso, né, de novo, como no Brasil eram os profissionais do Itamaraty negociando com um bando de macacos armados. Bando de macaco. Sabe um macaco com a mãozinha na orelha, outro com a mãozinha na boca? Esses são os negociadores americanos. Eles não é que não são profissionais. Eles não têm um mínimo preparo e nem autorização para negociar. Porque daí o Trump desfaz tudo. Né? E aqui é a mesma coisa. Tem até uma
um meme que circulou por aí, é uma foto dos negociadores iranianos, é PhD, 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 PhD. E o de baixo é os negociadores americanos. Amigo do Trump, cunhado do Trump, amigo de não sei... Mas é isso. É isso. Então, dá para entender alguma coisa que você acabou de ler? Exato. Não, gente, mas eu queria só chamar a atenção das pessoas, porque a gente pensa, o presidente de um país, né, a maior potência econômica e militar do mundo, olha os termos em que ele se expressa, é quinta série, é uma coisa muito louca, porque é isso que você estava falando, é um menino briguento da quinta série querendo encher o saco de todo mundo, fazer bullying, porque o que ele faz é bullying mundial, é bullying internacional. Não, aquele texto aí, volta um pouquinho, olha isso. Não, tira isso aí um pouquinho. Olha isso. Eles estão ajudando sem saber, e são eles que perdem com a passagem fechada, 500 milhões de dólares por dia. Os Estados Unidos não perdem nada. Aliás, muitos navios estão a caminho do Zewa, do Texas, da Louisiana, do Alasca para carregar. Cortesia da Guarda Revolucionária Islâmica. Sempre querendo bancar o Durão. É muito moleque, né? Muito moleque. É muita molecagem. Ele se expressa nessa coisa. Assim, é o Durão, é o bonitinho, é incrível, eu juro. A gente nunca viu isso. Quer dizer, tudo bem que todas as guerras, no fundo, tinham um pouco dessa... Todas as guerras sempre foram demonstração essa machulência. Essa machulência, exatamente. É a machulência, assim. Mas esse cara, ele é escancaradamente... É um machulento... É o menino... É o cara do bullying da sala de aula. Cara, como lidar com o cara do bullying da sala de aula quando ele é dono da escola, ele é dono das armas, ele comprou a diretora, é isso. Sim. Então esse cara aí, ele quer, com base em todo esse poder, seguir fazendo esse bullying em cima de toda a humanidade. É uma loucura, cara. É um machãozinho mesmo, horrível. Deixa eu chamar agora com a gente o comandante Robson Farinazzo, capitão de fragata da Reserva da Marinha do Brasil. Comandante, é sempre um prazer recebê-lo por aqui, seja super bem-vindo. Muito obrigada pela disponibilidade nessa emenda de feriado aqui com a gente, viu? Tudo bem por aí? Como você tá? O mic tá desligado. É o nosso... Um minutinho, peraí que eu não te ouço, Farinazzo. É o nosso sistema do botão secreto. Agora sim. Pronto, capitão. Tudo bom, Thalita? Tudo bom, Eduardo? Tudo bom, Laura? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, Farinazzo. Uma honra te ter por aqui. Como você acompanha mais esse capítulo nessa guerra? É com surpresa ou não? Era de se esperar que uma negociação não viria tão facilmente? Não, tudo que vocês vão ver aí, se você quer saber o que vai acontecer no Golfo na segunda-feira, é só prestar atenção na sexta. O que o Trump está fazendo é manipular os mercados. Toda sexta-feira ele faz uma declaração assim que daria uma acalmada nos mercados. Segunda-feira aquilo não se revela uma verdade e o preço do petróleo, sabe, alguém está ganhando dinheiro com essas declarações dele. Já tem, acho que, matéria da BBC sobre inside information de dentro da Casa Branca, gente. Esse cara aí está manipulando o mercado, essa aqui é uma verdade. Ele não está nem aí com a situação geopolítica que ele está criando. O que ele está fazendo é... para vocês terem uma base, eu estava atualizando agora antes de entrar no ar para poder falar com vocês. A situação de Dubai está horrível. As marinas abandonadas, os hotéis abandonados, tem gente vendendo empreendimentos imobiliários aí. Está quebrando o Oriente Médio, né? Exatamente. Diante disso tudo, Farinazzo, eu queria que você falasse especificamente sobre esse evento do tiro contra esse navio iraniano, né, de bandeira iraniana, e essa apreensão do navio. Até o momento, os Estados Unidos diziam que tinham esse bloqueio, mas não tinham apreendido, não tinham tomado uma ação prática em relação a esses navios que, enfim, circulavam ali livremente, de alguma forma, pelo Estreito de Hormuz. O que te parece, nesse momento, essa apreensão do navio? Eu fico imaginando que, assim, porque a gente chegou a noticiar, inclusive, que vários navios de bandeira iraniana tinham passado por esse bloqueio. Parece que agora eles conseguiram apreender ou é um recado, nesse momento, para o Irã, depois de uma rearticulação de suas forças? Como você interpreta esse episódio, comandante? Não, pode ser um recado, mas também pode ser essa rearticulação, né?
Porque o que acontece nessa brincadeira? Para você fazer efetivamente um bloqueio, você precisa ter uma quantidade de navios muito grande. O porta-aviões George Bush está a caminho, né? Vem vindo através da África para cá. Está tendo uma fuga de som aí, vocês estão vendo? Então, Exato. Deixa eu avisar o pessoal. A gente estava ouvindo aqui um outro som e pode ser que esteja, então, vazando ali para o comandante, né? Vamos tentar resolver e pode seguir, por favor. Então, o George Bush está vindo através da África, já deve ter entrado no Oceano Índico. Eles estão reunindo uma quantidade grande de navios para fazer esse bloqueio. Mas tem que olhar uma coisa, gente. Esse bloqueio, eles não podem se aproximar muito da costa do Irã. Por que eu digo isso? Porque o Irã tem vários mísseis aí apontados para o mar, e se esses navios se aproximarem muito da costa iraniana, ali na região do Mar da Arábia, eles podem ser atingidos. Já estão sendo atacados por drones, o que não é muito efetivo. O drone, para ataque a navio, ele é mais efetivo contra navios civis, ou se você quiser fazer um ataque contra o navio militar, você faz um enxame de drones para saturar as defesas, depois entra com os mísseis, que são mais efetivos. Então, eu não sei até que ponto vai dar para os Estados Unidos bloquearem toda a área, né? Porque se eles se aproximarem muito da costa do Irã, eles podem ter problemas aí, né? É um cabo de guerra. Outra coisa também, você tem que olhar o seguinte: a China está estocada de petróleo, é uma verdade. Está estocada, ela tem fornecimento da Rússia, uma série de coisas. Mas se chegar num ponto que a China se sentir prejudicada, né, acabar o estoque, etc., como é que os chineses vão reagir? Eles têm uma marinha muito grande, a marinha chinesa já é maior que a marinha americana. A China vai assistir impotente o petróleo que ela precisa ser sequestrado? Eu acho isso meio difícil. Então, assim, a gente está num impasse e temos um irresponsável na Casa Branca, né? Deixa eu passar agora, então, para Laura, para Edu Castro, para perguntas, questionamentos. Laura? Bom, nós estamos, né, bom, o comandante é um milagre, ele não dorme, não dorme. Todas as vezes que eu ligo a internet... Ele está em live. Quem entra? Quem entra? A qualquer hora do dia, da noite. O que tem nessa caneca aí, comandante? É café? É água, gente. É água. Às vezes tem café, mas é a maior parte do dia água, porque às vezes, por exemplo, quando eu vou dar palestra, é quase 2 litros de água que vão embora, que você está interagindo com o público o tempo todo, né? Então, assim, não é brincadeira, não. Olha, não é fácil. Não é fácil. Comandante, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor que tem a ver com a guerra, mas tem a ver com essa tua vida pregressa como militar brasileiro, né? Diante dessa surpreendente capacidade de resistência do Irã ao ataque americano, o senhor que conversa tanto com outros militares brasileiros da ativa e de fora da... Eles não estão ficando impressionados com essa capacidade e essa defesa da soberania, ou os nossos militares, como que eles estão se posicionando em relação a isso? Quer dizer, eu vejo no senhor, com todas as críticas que se possa ter ao Irã, um entusiasta dessa capacidade incrível que o Irã está tendo de resistência, né? Quer dizer, os drones, os manpads, eu fico aprendendo um monte de coisa com o senhor e com as suas lives e tal. Mas é uma forma de resistência muito diferente, né, daquilo que a gente estava acostumado a ver, que era um exército de forças simétricas. Nesse caso, essa é uma guerra assimétrica que está tendo um ótimo desempenho de uma potência, de um país, enfim, do qual não se esperava muita coisa. Os nossos militares, vendo isso, se entusiasmam ou falam, bom, vamos nos alinhar rapidamente com os Estados Unidos? Como é que o senhor tem visto esse estado de espírito do nosso Exército, Marinha e Aeronáutica? Laura, eu vou ser bem sincero para você. Assim, a análise que a gente faz é muito mais centrada em analistas, por exemplo, o Coronel McGregor, o Scott Ritter, que é major do Corpo de Fuzileiros Navais, né?
o próprio Daniel Davis, que é piloto de helicóptero. Então, eu pego muito mais o Andrei Martyanov, que é ex-oficial da Marinha Soviética. Assim, a gente está muito mais antenado com o que acontece aí fora, com a visão do pessoal aí de fora, com os analistas independentes. Por que eu falo isso para você? Porque, em geral, o analista independente é um cara fora do universo OTAN, né? A OTAN ela já se provou um fracasso. Os próprios oficiais ucranianos reclamam muito da OTAN, que ela tem uma péssima doutrina militar, uma péssima, né? E a OTAN ela tem uma doutrina baseada nos preceitos americanos. O que eu acho que acontece com o iraniano em geral, e o russo, e o chinês também, e o norte-coreano? Essa gente desenvolveu uma doutrina própria voltada para a realidade deles. Porque a realidade do Brasil não é a realidade do OTAN, não é uma realidade da ONU. A gente tem que pensar nos nossos desafios geoestratégicos. Então, eu não sei muito o que o pessoal aqui está pensando, né? A gente trabalha mais com foco assim na cobertura externa, né? Eu não sei como é que está sendo. Eu espero que os acontecimentos impactem de forma positiva as Forças Armadas, no sentido de buscar, né, de olhar para o Irã e ver que o Irã efetivamente entendeu as suas necessidades de soberania. Porque o problema que. Sabe qual eu acho que o problema da América Latina? É achar que os Estados Unidos são o mocinho do mundo. Eles não são. São mocinhos, são o vilão. Essa é que é a verdade. Invadem outros países, massacram, bombardeiam escolas, jogam napalm, jogam bomba atômica. Então a gente tem que começar a olhar o seguinte: vem cá, quem está se defendendo dessas agressões, o que está fazendo? E é isso que a gente tem que aprender. Eu não sei o que estão fazendo aqui, sinceramente, eu não foco muito nas questões nacionais, não. Eu só sei que aí fora, qualquer analista sério, está olhando bem para o Irã e falando, esses caras sabem o que estão fazendo. Eu vou te dar um exemplo bem pungente. Tem um oficial da Marinha Americana chamado Ward Carroll. Ele também é capitão de fragata. E ele foi oficial de radar de um F-14. E é um cara assim, eu gosto muito do canal dele quando ele é técnico. Quando ele parte para patriotada, aí já fica uma coisa meio chata, porque eu acho que ele perde o viés técnico. Mas mesmo ele, que é um cara assim, envolvido nas patriotadas americanas, dia desse ele recebeu um professor para falar dos sistemas de mísseis do Irã, e o sujeito assim estava tão descolado da realidade que o próprio Carroll fez aquela cara de, sabe? Então, eu acho que qualquer analista que tem um pouquinho de pé no chão, ele vai entender que o Irã está fazendo é um negócio assombroso. E eu vou ser sincero, Laura, Eduardo, Thalita, eu não vejo para os Estados Unidos uma solução militar no curto prazo. Esse bloqueio do Trump vai funcionar, ele vai conseguir bloquear, só que para o mercado, tanto faz se você está, quem está bloqueando são iranianos ou são americanos. O mercado vai fazer o que ele sabe fazer. Há uma escassez de petróleo, ele vai levar o preço. De passagem, algo que para mim é uma coisa surpreendente, talvez para quem acompanha o cenário militar não seja, mas para mim foi. A Marinha Chinesa já é maior que a Marinha Americana? É maior. É maior. Em número de navios, eles já são bem maiores. Isso quer dizer o quê? É muito maior, é um pouco maior, é em armamento? Dá um quadro geral, por favor. Dá mais de 100 navios de diferença. Provavelmente mais de 100 navios. E tem uma diferença, Eduardo, que pouca gente sabe. A marinha chinesa é uma marinha moderna, né? A marinha americana é uma marinha antiga. É uma marinha antiga. Uma boa parte dos navios americanos tem 30 anos. É uma marinha antiga, defasada tecnologicamente, cara. O preço de um navio de superfície americano, de um destroyer, por exemplo, é de 3 a 7 vezes o preço do navio chinês. Os estaleiros chineses são muito maiores que os americanos. Isso não é declaração minha, é do Carlos Del Toro, que foi secretário da Marinha do governo Biden. Eu até escrevi artigo sobre isso aí. E o que acontece? Hoje já é uma preocupação muito grande para os Estados Unidos, porque você tem que lembrar uma outra coisa. Além do fato da Marinha Chinesa já ser maior, eles têm um domínio de mísseis hipersônicos embarcados que a Marinha Americana ainda não tem. Só quem tem mísseis hipersônicos embarcados hoje em dia são russos e chineses. Então, tecnologicamente, eles estão muito à frente dos Estados Unidos. Essa é uma preocupação. Olha, isso passa ao largo de quem assim não se debruça sobre o assunto, né? Que é normal as pessoas terem outras preocupações.
Mas quem trabalha assim afinado com isso, a gente vê que a grande preocupação do Pentágono hoje é a defasagem entre a Marinha dos Estados Unidos e a Marinha da China. Puxa vida, pois é. Deixa eu trazer mais algumas informações e a gente faz mais uma rodada aqui de perguntas, enfim, de apontamentos. O governo iraniano divulgou imagens de câmeras de segurança de um hospital que foi atingido pelos ataques dos Estados Unidos e Israel nos primeiros dias do conflito. Nesse vídeo, é possível ver uma enfermeira salvando bebês na maternidade do hospital. Ela recolhe ali, olha, 2 ou 3 bebezinhos e os carrega para fora do prédio enquanto a estrutura do hospital é atingida. Outros pacientes acamados são retirados, enquanto o caos toma conta ali do interior do edifício do hospital e o lado de fora também. Mas essa imagem é muito chocante, ela tirando aí os bebezinhos, pegando todos eles no colo, numa tentativa de realmente salvar esses bebês que seriam que poderiam, enfim, sofrer qualquer tipo de prejuízo por conta do bombardeio. Essas são imagens, então, do lado de dentro do hospital, enquanto atingido pelo bombardeio. E depois a gente também tem uma parte de imagens do lado de fora, com as pessoas acamadas, os pacientes desse hospital, sendo retirados, então. E a gente sabe que isso configura crime de guerra. Atingir hospitais, atingir qualquer lugar civil durante uma guerra é crime de guerra. Então tá aí, essas imagens foram aí, ó, essa parte de fora do hospital, então, com as camas, né, as macas aí sendo levadas para o lado de fora. Eu volto com o comandante para perguntar sobre esse futuro agora mais próximo, né? A gente volta naquele momento, professor, de agora com rearticulação de forças dos dois lados, de possibilidade, por exemplo, de novos ataques e ataques via terrestre, por exemplo, por parte dos Estados Unidos. Qual a sua avaliação? Para onde esse conflito pode escalar nesse momento? Donald Trump está, por exemplo, falando em atingir todas as pontes do Irã, em atingir usinas de energia do Irã. Você acredita que a gente vai chegar nesse momento? Eu li agora, inclusive, que o Paquistão faz uma pressão gigantesca sobre o Irã para que negocie com essa equipe que desembarca agora nas próximas horas. Essa equipe estadunidense desembarca nas próximas horas em Islamabad, no Paquistão. Então, a pressão agora é sobre o Irã para a retomada de uma negociação. Mas, diante de uma mensagem como essa de Donald Trump, dificulta muito, não? Thalita, só uma parte, tá? Enquanto você estava falando, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. A Marinha Chinesa ela tem, dependendo da classificação, de 70 a 80 navios a mais que a Marinha Americana. São 290 da US Navy contra 370 da Marinha Chinesa. O chinês já tem 80 navios. Eu estou falando dos navios principais. Se for olhar para navios auxiliares, a conta piora aí. Eu acho o seguinte, eu acho que mesmo que haja negociações, elas não vão levar a nada. Os Estados Unidos querem uma coisa, o Irã quer outra, né? O Irã não vai ceder o que os americanos querem, o governo Biden não conseguiu nada em 4 anos, não vai ser em algumas semanas que Donald Trump vai conseguir isso daí. Eu acho que vão reabrir os combates, eu acho que essa é a tendência. Né? E você tem que olhar uma outra coisa também. O Paquistão age em nome da China. Né? O Paquistão é a esquina do mundo ali do subcontinente indiano. E o que acontece? Ele age mais ou menos em nome da China. Os americanos devem estar fazendo muita pressão, mas o que vai acontecer nessa história? Difícil, o Irã não vai ceder. Já mataram a liderança iraniana, bombardearam o país, bombardearam escolas, 40 anos, eles não têm nada a perder. Isso que o Donald Trump ele está acostumado, escreveu aquele livro A Arte da Negociação, essa coisa toda. Esses dias eu vi um articulista português falar uma coisa que é uma grande verdade. O Trump acha que ele está lidando com um vendedor de casa. Ele acha que ele está fazendo uma compra de uma casa. Não é. Ele está lidando com uma nação que tem 3 mil anos de história. Tem 3 mil anos de história. Enquanto os antecedentes, os antepassados do Trump, né? Viviam enfrentavam a era do gelo na Europa, aí viviam de pele, os iranianos já eram uma civilização. Os Estados Unidos estão chegando agora, eles não estão preparados para ser império. Essa arrogância do Trump, ele teria que ter assim um cacife militar muito forte para fazer valer essa arrogância. Eu acho difícil conseguir. Em 40 dias de combate, eles perderam 40 aeronaves no Irã. Aquela chamada operação de resgate do piloto que ele fala, aquilo foi um fracasso tremendo.
tem que ser muito estúpido para dizer que aquilo é um sucesso militar. 8 aeronaves destruídas no deserto, o piloto que nunca se apresentou. Vamos falar a verdade aqui. A gente tem que falar a verdade das coisas. Então, é um desastre até agora essa guerra. Eu não sei o que ele vai conseguir. O Irã, mesmo sob pressão chinesa, que é o grande sponsor do Irã, mesmo sob pressão chinesa, ele não está aceitando negociar porque ele sabe que vai ser o fim dele. Então, eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que os combates vão se reacender aí, né? E o Irã está sentado em cima do calendário, eles vão prolongar essa guerra. Eu acho que isso vai acabar acontecendo. Agora, o problema todo é que alguém vai pagar essa conta, né? Essa conta vai chegar principalmente no Ocidente, né? Na forma de aumento de preço do petróleo, escassez de combustível de aviação na Europa, que já está ameaçando aí. Vamos ver como é que tudo isso vai ficar, né? Deixa eu trazer mais um fato dessa guerra. Um episódio no Líbano gerou indignação. Um israelense foi flagrado destruindo uma imagem de Jesus Cristo em uma aldeia cristã no sul do país. O ato rapidamente repercutiu nas redes, sendo interpretado por moradores como uma provocação, desrespeito religioso, em meio ao clima já tenso na região. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, condenou esse episódio e informou que o ato está sendo investigado pela Força de Defesa de Israel. O Líbano declarou hoje que segue em negociações independentes com os Estados Unidos e Israel, apesar do Irã ter demonstrado incerteza sobre seguir com essa nova rodada de conversas. Conversas serão conduzidas por uma delegação libanesa liderada pelo ex-embaixador nos Estados Unidos, Simon Karan. Um cessar-fogo de 10 dias está em vigor entre Israel e Líbano desde o 16 de abril. Tá, então, mais informações sobre o que acontece no Líbano. Líbano que segue sendo atacado, viu? Mesmo durante esse cessar-fogo. Eu estou acompanhando a Stephanie Costa, que é jornalista, repórter, está no Líbano fazendo cobertura em loco dessa guerra e noticiando ataques a bombas por parte de Israel no sul do Líbano, neste momento em que o cessar-fogo está em vigor. Laura, Edu, mais questionamentos? Eu tenho uma pergunta. Eu, na verdade, estava querendo encontrar o comandante Farinazzo para perguntar para ele, porque a gente foi bombardeado no último período, enquanto essas cenas de destruição se faziam todos os dias, a gente era bombardeado diariamente com aquela cena, a lua, a terra, a vista de cima, né? Era a Ártemis. Eu queria perguntar para o senhor, e a gente sabe que toda vez que essa corrida espacial começa, é exatamente quando a gente tem esforços de guerra gigantescos sendo travados no mundo. Sim. Foi assim com a corrida espacial na época da Apolo, das missões Apolo e tal. O auge da Guerra Fria e tal era exatamente o momento que estava se jogando. Eu queria, por favor, comandante, que o senhor explicasse para a gente, e é isso, né? E a corrida espacial sempre sendo uma face linda, o Armstrong falando é um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, tudo muito poético, muito lindo, né? Vejo a lua nos vê. Eu queria que os senhores, por favor, nos ajudassem a entender qual a importância da corrida espacial na indústria bélica e nessa indústria que produz esses mísseis capazes de atravessar o mundo e tal. O que tem a ver uma coisa com a outra? E se é uma forma de fazer o soft power para a indústria armamentista conseguir mais recursos para se financiar? Olha, quem coloca um foguete no espaço também coloca uma ogiva nuclear do outro lado do planeta, né? A filosofia é essa. O Mao Zedong ele tinha uma frase final dos anos 50 e dos anos 60 que era 2 foguetes e um satélite, né? Que era o foguete capaz de colocar o satélite no espaço, o próprio satélite, e o míssil capaz de levar a bomba atômica. E a China concretiza a sua arma nuclear em 1964. Então, as duas coisas estão intimamente interligadas. Agora, você tem que olhar uma coisa, né, Laura? Eu acho que a gente está vivendo uma época, porque as pessoas não param para pensar nisso. Em 1969, quando o homem foi à Lua, você tem um fenômeno que muita gente... Olha, eu nunca vi ninguém falar disso até hoje, que eu acho que é uma das maiores revoluções da história da humanidade é essa. É a revolução da urbanização. Porque vocês talvez não lembrem disso, mas eu lembro bem, eu era muito pequenininho, mas eu lembro da minha cidade se urbanizando, sabe?
se asfaltando, as pessoas deixando de morar no campo para vir morar na cidade, moravam na cidade, no subúrbio, mas ainda tinham hábitos do campo. O que isso muda? Isso muda que essas pessoas eram menos informadas, elas eram mais crentes. Então era mais fácil você impactar as pessoas naquela época, com histórias de viagem à Lua, etc., do que hoje. Hoje é uma coisa banal. Hoje é uma coisa banal. Passou assim, ninguém, né? O pessoal fala, mas não pousaram na Lua? É um negócio bem... As pessoas estão vendo com uma certa indiferença. Eu acho que naquela época teve um impacto muito maior por causa dessa revolução que eu te falei. A revolução da urbanização, acho que foi a maior do século passado, né? É uma coisa assim fantástica. A gente não para pensar o quanto o mundo muda quando as pessoas deixam o campo e vêm para a cidade. Você vê enormes transformações na cultura, nas condições sociais, na economia, na maneira do ser humano ver o mundo. Eu acho isso importantíssimo. Então, eu acho que o impacto foi maior exatamente porque a gente estava numa época de transição. Já hoje não vai ter tanto esse impacto. Agora, vamos ser honestos, né? Você para pensar no programa espacial americano, o quanto ele tem de propaganda e o quanto ele apresenta. Até pouco tempo atrás, quem buscava os astronautas, levava e buscava os astronautas americanos no espaço era um foguete russo. Agora que está mudando isso com o Elon Musk aí. Mas durante muito tempo foram foguetes russos. Então, qual é o problema da tecnologia americana? Ela é eficiente? Ela é eficaz? Sim. Ela é eficiente? Não, porque tem um custo astronômico. Russos e chineses fazem um programa espacial num custo bem mais ínfimo. Então é lógico, né? Isso aí tem um pé aí na indústria bélica, mas se você olhar com uma lupa, o contribuinte americano está pagando muito e recebendo pouco. Olha, no sábado agora, saiu um vídeo da Business Insider muito bom, eu mando para vocês depois, questionando os gastos das Forças Armadas Americanas. Por quê? Você gasta $1 trilhão por ano e não consegue subjugar um país que é uma potência regional que está submetida a sanções há 47 anos, que é o Irã. Com $1 trilhão, os Estados Unidos não está conseguindo dobrar o Irã. A guerra vai fazer 60 dias. Dia 28, agora, semana que vem, completamos 60 dias. Com pausa, sem pausa, não interessa. Mas o Irã está lá. Então, eu estou dizendo tudo isso para vocês começaram a questionar o custo, né, disso tudo. Deixa eu falar uma coisa sobre o programa espacial que eu achei muito interessante. Eu estava ouvindo um especialista. Oi, me ouve agora? Alô, alô? Falar um pouquinho sobre o programa espacial. Eu estava ouvindo um especialista brasileiro falando sobre isso. E, assim, a corrida espacial que existe é, de fato, entre os Estados Unidos e a China nesse momento. E os Estados Unidos, ao cantar essa Operação Artemis, né, durante aquele momento eles rodaram a Lua e durante um momento eles ficaram sem comunicação, né? E o que esse especialista dizia é que é o seguinte, a China já tem um satélite no lado escuro da Lua, que possibilitaria, por exemplo, a comunicação nesse espectro da Lua. A China. Então, os Estados Unidos não pedem à China acesso a esse satélite, sabendo que poderia sim manter a comunicação com os tripulantes da Artemis, mesmo no lado escuro da Lua. E um outro fato, que isso me chama ainda mais atenção, a China foi capaz de germinar um feijão na Lua. Eu não sabia disso. E ele diz que é isso que aconteceu. Além de ter um satélite no lado escuro da Lua, a China germinou um feijão na Lua. Olha o avanço que constitui uma experiência como essa. Eu fiquei assim, chocada, porque a gente fala tanto sobre uma nave tripulada que dá a volta, que faz fotos da Lua, mas veja só o que a China está fazendo nesse momento, né? Então é muito louco. Eu fiquei quanto tempo demoraram muito para voltar, impressionada. Quanto tempo os americanos demoraram para voltar a fazer essa viagem? Exato. Desde 72, se eu não estou enganado, que não voltavam à Lua. Mas, comandante, pegando isso aí que o senhor falou do Mao Tse Tung, ele falando que a China precisava de uma bomba, de um foguete e de um satélite. A gente sabe que essa guerra e todo esse monitoramento das forças militares e tal passa por satélite, por mapeamentos remotos e tal. Pergunta, como é que tá? A gente vê o Elon Musk doido jogando satélites o tempo inteiro na estratosfera. E isso tem um valor militar muito grande.
Como que a China está em termos de lançamento de satélites? Ela tem essa capacidade também de, isso que a Thalita falou, ela está lá do outro lado, do lado oculto, mas qual é a capacidade que ela tem de hoje mapear os movimentos humanos na superfície da Terra com satélites? Não, total. Hoje em dia a China não deve mais nada para os Estados Unidos na corrida espacial, né? Tudo que os americanos estão fazendo, os chineses fazem também. Eles têm, inclusive, você quer ver uma coisa? Devido ao risco das bases do Oriente Médio, uma boa parte dos ataques de bombardeiros pesados americanos vem do Reino Unido, eles decolam do Reino Unido, né? E os chineses avisam os iranianos, eles sabem quando os aviões estão decolando, porque eles têm satélites em cima ali. A tecnologia de satélite dos chineses é um negócio fantástico. E outra, tanto os russos quanto os chineses, eles estão lançando um projeto concorrente do Elon Musk, da Starlink aí. Já a Starlink chinesa deve estar chegando por aí, né? E os russos também têm coisa parecida. Então, eles não ficam nada a dever. Ô, Laura, sabe o que eu acho? Eu penso que tudo aquilo que o Ocidente fizer, a China consegue fazer. A diferença é o custo. Aqui é tudo muito mais caro. Aqui é tudo muito mais caro. Essa aqui é a questão. Você pega aí quanto que custa uma aeronave de combate última geração dos Estados Unidos, compara com o preço de uma aeronave chinesa. Compare o preço de um navio americano com um navio chinês. Eles fazem num custo muito mais barato, né? Essa é a diferença. Eles não tem nada... não sei se você viu ano passado, teve o desfile dos 80 anos da vitória da China sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial. Foi um negócio de louco. Uma coisa de louco, o que eles apresentaram ali. Tanto em termos de avanços tecnológicos, como de sincronia, disciplina da tropa, etc. Então, o que eu coloco, o que eu penso, né? Nós estamos entrando numa era que os Estados Unidos está tentando, o Trump chamou as indústrias automobilísticas agora para se envolver na corrida armamentista, que foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Nós estamos entrando na época dos exércitos hiperindustrializados. Quem não tiver uma indústria de defesa muito forte vai ficar pelo caminho. E a China tem a indústria. A China é um dos únicos países do mundo, eu acho que a Rússia tem essa capacidade também. Pouca gente sabe disso. Eles constroem submarinos em estaleiros fluviais. É estaleiro no rio, no interior da China. Eles constroem submarino ali. Por quê? Porque é mais difícil você atingir um estaleiro desse do que seria um estaleiro aí no litoral. Então, é uma indústria bastante avançada, né? Eu não digo que os Estados Unidos não vão poder fazer o mesmo. Eu acho que isso é até possível, mas eles estão muito atrasados agora. A China passou eles. Perfeito. Comandante Farinazzo, sempre um prazer te receber por aqui, viu? Bom trabalho por aí, nas próximas várias lives e transmissões. Um abraço para você, até uma próxima. Obrigado, Thalita. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Laura. Uma boa semana para vocês. Valeu, gente. Comandante, dorme um pouquinho também. Descanse, pois é. Vou tentar. Beijão pra vocês aí. Beijo, Farinazzo aqui com a gente. Olha só, o presidente Lula fala agora, ao lado do primeiro-ministro alemão Friedrich Merz, sobre os resultados da visita que fez ao país. O presidente, nesse discurso agora, criticou o gasto do mundo com guerras, enquanto milhões passam fome. Vamos dar uma olhada na fala. Então, não existe essa justificativa de o mundo gastar 2 trilhões e 700 bilhões de dólares com guerras e armas, quando você tem 630 milhões de pessoas passando fome no mundo, quando você tem milhões de flagelados percorrendo fronteiras dos países à procura de sobrevida, quando você tem milhões de pessoas que não têm água potável para beber, quando você tem milhões de pessoas que não têm escola para estudar. Ou seja, será que não é melhor os líderes mundiais que detêm o controle armamentista desse mundo pensar um pouco em paz ao invés de pensar em guerra? Ou será que apenas a indústria das armas vale a pena? É esse desafio que está colocado. Lula tem sido, durante todo esse final de semana, uma voz importante crítica a essa guerra. Ele está na Europa, em um giro por vários países, nesse momento na Alemanha, então ele participa desse encontro de parceria estratégica e econômica entre os dois países. Lembrando que a Alemanha é a terceira maior economia do mundo, o quarto maior parceiro comercial do Brasil.
Na abertura do encontro, Lula falou sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que começa provisoriamente em 1º de maio. Ele pediu aos empresários alemães que ajudem a selar definitivamente esse acordo e celebrou os pactos firmados hoje entre os dois países. O Pacto de Inteligência Artificial, que estamos assinando aqui em Hannover, é marco importante para o desenvolvimento conjunto de tecnologias e novas parcerias. Estamos dialogando sobre áreas estratégicas, como blindados, defesa antiaérea e drones. Projetos conjuntos estão prosperando com a construção das fragatas classe Tamandaré. Hoje, avançamos nas tentativas para a aquisição de mais 4 unidades. Há espaço para aprofundar a presença da Alemanha em setores estratégicos da neoindustrialização brasileira. Curioso como a guerra hoje está na pauta, né? Era algo que a gente não tratava com tanta importância, eu acredito, um anúncio como esse de compra, de troca de inteligência em relação a drones, a fragatas, como ele está comentando, o Lula comenta, né? Antes isso não estava na nossa pauta, hoje está no nosso radar, né, de notícias. Só mais uma fala dele, mais cedo o Lula participou da abertura da Feira de Hannover, o maior evento industrial do mundo. Nesse ano, o Brasil é parceiro oficial e conta com mais de 300 empresas brasileiras buscando inserção global. Em discurso, o presidente falou sobre energia limpa, reforçou que o país quer ser tratado de forma respeitosa e lembrou que as portas do Brasil estão abertas aos que, assim como ele, defendem o multilateralismo e a paz. O Brasil é o país que tem a sua matriz energética mais limpa do mundo do ponto de vista da energia elétrica. Quase que 90% da nossa energia é renovável. Nós somos grandes produtores de biodiesel e de etanol. Nós temos 30% da nossa gasolina, 30% de etanol misturado à nossa gasolina e 15% de biodiesel misturado no nosso óleo diesel. Então, nós resolvemos, aqui na Alemanha, já que temos muitas empresas alemãs no Brasil, já que temos a Mercedes-Benz, que vende muito caminhões no Brasil e vende também para a América Latina, da gente tentar mostrar que nós não precisamos, a cada ano, pagar 15% a mais no preço do caminhão por conta do mix tecnológico para fazer com que o motor emita menos gás de efeito estufa. Porque o nosso combustível já emite menos. Então, é preciso apenas que a gente possa trocar essa experiência para que vocês percebam que quando o Brasil fala que será uma potência mundial na transição energética e que será uma potência mundial na oferta de combustível renovável ao mundo, nós não estamos falando pouca coisa. Nós estamos falando de um país que cansou de ser pequeno. Um país que cansou de ser um país em via de desenvolvimento. Um país que cansou de ser tratado como um país do terceiro mundo. E nós temos a capacidade de compartilhar com a Alemanha, coisas em toda a América do Sul. E por que não dizer a gente começar a olhar para o continente africano? Nesse momento em que o mundo está conflagrado, em que o multilateralismo, está sendo destruído, em que aquilo que era a harmonia constituída depois da Segunda Guerra Mundial, para estabelecer a paz e a harmonia entre os países, está sendo jogado fora com a tentativa da introdução do unilateralismo, ou seja, fazendo com que a força tecnológica, a força das armas ou a força do PIB seja o indutor das negociações entre países potentes e países pequenos. Não é possível que a gente não tenha noção de que nós precisamos mudar essa situação mundial. É isso, fala as críticas de Lula contra a guerra, não só ele falou sobre isso em Barcelona, ele falou sobre isso agora na Alemanha, e tem sido essa voz crítica e chamando o mundo para
para o multilateralismo e para a paz. Laura. Eu acho incrível. O Lula, Velho Testamento. Vamos lembrar que o Lula surgiu das negociações em São Bernardo com quem? Com a Volkswagen ali. Entendeu? Falando, olha, é assim que vai ser, tem que ter aumento de salário real para os operários e tal. Então, é esse homem que, vindo do movimento sindical, se acostumou a lidar com essas grandes empresas, com esses grandes capitalistas e tal, é ele que está lá agora na Alemanha falando para eles, olha, gente, é possível fazer de outra maneira. E eu estava pensando nesse final de semana, estava pensando nessa coisa incrível que nós temos que... Você lembra, Thalita, quando a gente começou a crescer essa ameaça de guerra no mundo, que a gente falava com certo desalento, né? A gente falava assim, gente, é duro, né? Porque o BRICS, o BRICS não é uma aliança militar, não é uma aliança militar que nem a OTAN, o BRICS é uma aliança comercial, então somente isso, como se fosse pouco. E a gente falava, quando que o BRICS vai pegar e virar uma potência militar? E acho que a gente não estava entendendo aquilo que a gente está entendendo agora, que é o seguinte, o comércio é uma grande arma de guerra, entendeu? Então os BRICS, quando eles pegam e falam assim, nós somos um bloco econômico, um bloco de comércio, um bloco de negociação, é isso, quer dizer, é uma grande arma de guerra, porque quando você transforma o teu opositor num dependente econômico teu, porque você tem trocas com ele, porque você obriga o cara a questão a ser resolvida em outro campo, que não é no campo de batalha. Você vê, o Trump ameaçou a gente de tudo quanto é coisa. O que a gente fez? Continuou falando de negócios, falando de tarifas, falando a inflação vai aumentar para vocês, falando de galera, eles tiveram que recuar. Agora, o que a gente está vendo é o seguinte, esse poder das armas é absolutamente impotente quando se trata de pegar e submeter um povo que está... O que o Irã está fazendo? O Irã está negociando com a China. O Irã está negociando... Então, este é o grande apoio militar, digamos assim. Que é um conceito muito mais amplo de exercício militar, porque é o exercício do cerco. É você fazer com que o outro não possa viver sem você. Sim. Então, é isso. Então, eu acho que o Lula, da maneira, como um líder latino-americano, porque não adianta querer que o Lula seja um Ayatollah Khamenei, porque ele não é. O Lula é um herói da esquiva. É um herói do povo brasileiro que foi forjado, que nem a capoeira, na esquiva. É pegar e dar o golpe quando o cara não está esperando. É isso. E é assim que é a resistência brasileira. A resistência deles é diferente. A resistência dos chineses é diferente, mas são resistências baseadas num pressuposto. É o pressuposto do diálogo, é o pressuposto do comércio, é o pressuposto do multilateralismo. E isso é que está pondo os Estados Unidos nessa posição absurda, né? Que eles estão tendo que se colocar de joelhos diante de uma potência regional que parecia que eles iam esmagar em 2 minutos. Então eu acho que é esse, e é muito lindo, porque são vozes completamente diferentes. Tem o Putin do outro lado, que é essa coisa, os eslavos, as forças eslavas, os chineses, e cada um de nós jogando de um jeito, mas em comum nós temos isso, nós temos esse comércio. E isso a gente está vendo a força que é isso, que o Irã, com uns droninhos fabricados que custam 20 mil reais, consegue abater essas... Isso que o comandante falou agora é incrível, né? A corrupção, o preço da indústria armamentista americana e tal. Enquanto que esses caras, a China, estão falando de comércio justo. Que é coisa mais impressionante do que a força que isso tem hoje. E é só por causa disso que essa guerra não acabou no esmagamento completo do Irã. Porque o Irã tem essa coisa com o sul global, que é essas vinculações baseadas no comércio. Muito impressionante. É a diferença entre defesa, conceito de defesa e conceito de forças armadas, de uso de força. Né? Na defesa, isso aqui eu critico sempre. No Brasil não tem um Ministério da Defesa, o Brasil tem um cabidaço de emprego para milico. E se fosse o Ministério da Defesa, isso estava passando lá por dentro. O comércio exterior passava por dentro do Ministério da Defesa. O Itamaraty passava por dentro do Ministério da Defesa. A Ministério da Defesa seria um atuador de junção dessas forças e também a força da dissuasão militar, e é a menos forte de tudo isso. A gente ouve bastante gente, né? Então eu não me lembro mais quem disse isso. Eu estava com... Né,
é a Terceira Guerra Mundial, agora que quando o Trump estava começando a fazer esses movimentos que ele estava fazendo agora no início desse mandato dele, vai ser a Terceira Guerra Mundial ou a Nova Guerra Fria? Não. Por que não vai ser a Nova Guerra Fria? Porque na Guerra Fria não existia comércio entre os dois polos. Exato. Na Guerra Fria você tinha um bloco econômico que se juntava em torno dos Estados Unidos e um bloco econômico em torno da União Soviética. Sim. A partir do momento em que você tem um desses polos conversando com o outro e mais, eles super dependentes um do outro, você não tem Guerra Fria. Não tem como fazer guerra com comércio. Não tem como você ter uma guerra com um polo, sendo que esse polo é o maior negociador comercial para comprar, para vender ou para os dois de mais da metade dos países do mundo. É como a China se colocou, que nós nos aproveitemos desse caminho e que saibamos utilizar internamente também como estratégia de defesa. Porque agora a gente está falando também em comprar armas como os outros estão falando. Sim. Então, a famosa muita calma nessa hora, muito embora haja a emergência de se colocar pelo menos uma grade mais forte nas nossas... tem que mudar a portaria, tem que botar a câmera lá nas nossas fronteiras, tem que meter uma grade melhor, mas não é aqui que a gente vai conseguir se defender dessa gente. É justamente nessa outra junção de forças. E só um detalhe, que acaba passando, né? Porque o Lula fez aquele discurso em que ele foi ovacionado na Espanha, ele também vai estar em Portugal, onde já o André Ventura lá falou que vai xingá-lo de novo, né? Mas o principal encontro econômico do presidente Lula é esse, na verdade não é nem do presidente Lula, é do Brasil com a Europa esse ano, é a Feira de Hannover. Sim. Maior centro de negociação industrial do mundo, em que o Brasil não é o homenageado, é em torno de quem a coisa gira esse ano. É o Brasil se apresentando como força de produção, né? É o terceiro maior país que produz avião no mundo, é o país da energia do futuro que já é do presente. Eu estava ouvindo agora de manhã, tudo que cresceu de energia nesse ano, o mundo cresceu da necessidade de energia e da produção de energia. Sim. De tudo que cresceu, 60% já é de energia renovável. Petróleo hoje em dia é a terceira terceiro em produção de energia, terceiro item em produção de energia. E isso aqui, olha lá, o presidente Lula com o biodiesel ou com o álcool brasileiro na mão. Então isso aqui não é uma homenagem ao Lula, não é um olha o Brasil, veja aqui o país do futuro. Não, é uma inserção em pontos importantes da indústria internacional. E acho que tem um outro fator de peso que o Brasil representa numa discussão como essa em torno de defesa, que é o Brasil é o segundo país com maior reservas de terras raras do mundo, essenciais para qualquer avanço em tecnologia nessa indústria de defesa. Então é isso, muitas discussões vão passar aqui pelo Brasil. Então, e em ano de eleição, a gente tem o presidente Lula nesse momento que entende terras raras de uma forma e um outro candidato que entende de uma forma completamente diferente, tendo como exemplo, por exemplo, o pai dele, como tratava, era o nióbio, né, que ele falava muito, né, do nióbio. Vamos vender o nióbio, dar nióbio. Bijuteria com nióbio. Ou como o Milei está fazendo agora com a Argentina. Exato. Vaca muerta. O Brasil está atrás da China só, é o segundo país com mais reservas de terras raras do mundo. Bom, também presente na abertura da Feira de Hannover, a presidenta da União Europeia, Ursula von der Leyen, destacou a importância da entrada em vigor desse acordo entre Mercosul e a União Europeia e disse que Lula é a liderança que o mundo precisa hoje. Pois é, vamos ver. Dear President Lula, you are a leader deeply committed to the values we hold dear: democracy, the rules-based international order, and respect. Respect for our planet, respect for communities, and respect for fellow nations. And this is the leadership we need in today's world. Next year, we will celebrate the 20th anniversary of our strategic partnership with Brazil. So this agreement could not be more timely. É isso, Lula é o exemplo de liderança que o mundo precisa nesse Tudo mentira. momento. Tudo mentira. Coisa de comunista. Não, gente,
A Europa é a decadência completa. Eles estão. Assim, é hipocrisia. A Europa é uma tragédia, porque a Europa é sócia do Netanyahu, é sócia enfim, de todos os genocídios que a gente tem assistido ao longo dos últimos 500 anos. Que, vamos lembrar, não foi só o genocídio do povo judeu, mas quantos genocídios foram perpetrados em nome da Europa. A Europa não representa a civilização, a Europa é contra a civilização. Só que eu acho que essa hipocrisia da Ursula von der Leyen, ela só diz o seguinte: o Brasil virou importante. Sim. Você tem que mentir, ela tem que mentir, porque o Brasil hoje é um player fundamental no mundo. E não é um player fundamental no mundo, e o Lula não é um dirigente fundamental no mundo, por causa dos méritos pessoais do Lula, que são imensos. Mas é porque nós temos um bloco econômico que pega e fala o seguinte: calma aí, gente, calminha. Porque se você quiser... Você lembra como é que foi a negociação de tarifas da China com o Trump? Você quer 100%? Também aqui vai ser 100%. Você quer 200%? Aqui também vai ser 200%. Então, é um bloco econômico que é isso que o Edu estava falando, que não existia na época da Guerra Fria. Na época da Guerra Fria, os Estados Unidos foram lá, bombardearam o Vietnã, fizeram todos os crimes possíveis, Israel avançou sobre as terras palestinas e tal, não sei o que, não tinha um outro lado. E hoje existe esse outro lado, e esse outro lado é que obriga esses caras que sempre fizeram a exploração mais predadora, a exploração mais violenta, a pegar e falar: Lula, como você é legal, como você é bacana. É isso. Então, a meu ver, a gente não tem que ficar nem um pouco entusiasmado com o discurso da Ursula von der Leyen. A gente só tem que pegar e pensar como a gente ficou importante, como a gente ficou uma coisa que não era assim. O Brasil, e isso que o Lula falou agora há pouco, que é a pura verdade, o Brasil era o país subdesenvolvido, o país que chegava pedindo por favor. Hoje não é. Hoje não é. Nós temos um mercado enorme, temos recursos que estão sendo administrados com soberania, e essa coisa das terras raras, o Lula já falou que será administrado com soberania. Tem que ter a terra brasa, ele falou, né? Tem que ter a terra brasa. Nós queremos não só vender a terra rara para ser beneficiado em outro lugar, nós queremos beneficiá-la aqui. E enriquecer o povo brasileiro com essa tecnologia. Então, eu acho muito, e isso é um contorno do mundo que não existia antes, mas que existe hoje. Por isso que eu acho que dá pra gente confiar nesse projeto, entendeu? Quer dizer, confiar e ter esperança, porque eles têm a força das armas, mas nós temos uma economia gigantesca que hoje vive fora da zona do dólar, fora, e não precisa do dólar, né? E esse é o drama que o Trump quer pegar e corrigir para tentar retomar a iniciativa mundial. Teve os Emirados Árabes Unidos falando nesse contexto de guerra que vão deixar de usar dólar e passar a usar yuan se essa condição continuar no Estreito de Hormuz. Veja bem, Emirados Árabes, sim, então... Se tem que pagar, vai ter que pagar com dinheiro de quem cobra, exato, não com o dinheiro que eu quero pagar. Sim. Senão eu ia chegar lá com o real, lá em Nova York, e pedir para os caras aceitarem. Né? Não, é do contrário. Então, não tem muito jeito. Vamos lá, no sábado, Lula participou do Fórum Mobilização Progressista Global em Barcelona. Antes disso, ele se reuniu com lideranças progressistas da América do Sul, o presidente do Uruguai, Urcia Mandu, a presidenta do México, Cláudia Sheinbaum, e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. O encontro em Barcelona reuniu ativistas e organizações de esquerda de diferentes partes do mundo com o objetivo de defender a democracia com justiça social e combater o avanço das forças de extrema-direita. Discursando para mais de 5 mil pessoas, Lula criticou a guerra, disse que a extrema-direita soube capitalizar o mal-estar das promessas não cumpridas do neoliberalismo e foi ovacionado. Ouviu? Vamos ouvi-lo. O projeto neoliberal prometeu prosperidade e entregou fome, desigualdade e insegurança. Provocou crise atrás de crise. Ainda assim, nós sucumbimos à ortodoxia. Temos sido os gerentes das mazelas do neoliberalismo. Governos de esquerda ganham as eleições com discurso de esquerda e praticam austeridade. Abre mão de políticas públicas em nome da governabilidade.
nós nos tornamos o sistema. Por isso, não surpreende agora que o outro lado se apresente como antissistema. O primeiro mandamento para os progressistas tem que ser a coerência. Não podemos nos eleger com um programa e implementar outro. Não podemos trair a confiança do povo, mesmo que boa parte da população não se veja como progressista. Ela quer o que nós propomos. Nosso lema deve estar sempre do lado do povo. Essa luta precisa ser global. De nada adianta manter a casa em ordem em um mundo em desordem. Os senhores da guerra jogam bombas em mulheres e crianças, gastam em armas bilhões de dólares que poderiam ser usados para acabar com a fome, resolver o problema energético e o problema da saúde. O Sul global paga a conta de guerras que não provocou. Hoje nós temos guerra. A invasão do Iraque foi uma mentira. Cadê as armas químicas que o Saddam Hussein tinha? Nunca encontraram. A invasão pela França e pela Inglaterra na Líbia foi outra mentira, que mal cavava o Gaddafi naquele instante histórico da nossa humanidade. A invasão e o genocídio que foi feito por Israel em Gaza é outra mentira muito grande. E agora o bombardeio de Israel ao Líbano, com que pretexto? Que baita fala de Lula. Deixa eu chamar para a nossa conversa agora o cientista político Carlito Neto, sempre com a gente aqui às segundas, no Primeira Edição. Bom dia, Carlito. Tudo bem por aí? Como você está? Bom dia, Thalita. Bom dia, Edu. Bom dia, Laura. Essa semana estou bem, né? Na semana passada estava doente. Queria agradecer ao pessoal da equipe aqui por ter entendido e passar um recado para a Laura. A Laura ficou muito famosa esse final de semana aqui em Sergipe, porque o corte dela falando sobre o senador Alessandro Vieira viralizou nas redes sociais locais aqui. E eu não tive nada a ver dessa vez, viu? Olha só, não sabia dessa não, viu? É. Cretino. Foi de cretino para baixo, eu diria. Vamos lá, vamos falar sobre a fala do Lula agora nessa convenção progressista que está rolando, e que rolou já, né? Aconteceu em Barcelona. Carlito, acho que Lula toca nesse ponto importante, quase nessa ferida, né? Quando fala sobre governos de esquerda que são eleitos e não atendem a uma agenda pela qual foram eleitos, e faz novamente críticas muito firmes e contundentes contra os senhores da guerra, e fala como o Sul global acaba pagando o preço por essas guerras que acontecem agora. Isso é muito importante também. Queria te ouvir sobre. Exatamente, Thalita. A gente precisa lembrar que o presidente Lula é uma personalidade global. Acredito que hoje ele é a maior liderança da democracia mundial, né? Inclusive, a própria extrema-direita teme o presidente Lula. Não é novidade que o próprio Steve Bannon, que talvez seja ali o mentor contemporâneo dessa extrema-direita global, ele diz que o Lula é o esquerdista mais perigoso do mundo. Por quê? Porque ele é o poster boy da esquerda, segundo o Steve Bannon, já que ele seria a cara dessa esquerda que teria origem ali no movimento trabalhista, que passou pelo movimento sindical, que se conectou com a classe trabalhadora, alguém que veio realmente do povo. A gente precisa lembrar que o presidente Lula vem aqui dos rincões do Nordeste, o nordestino, né, que tem ali a humildade como seu princípio de origem, não tem nem o ensino fundamental completo, mesmo assim, como ele bem disse, o primeiro diploma que ele teve recebido ali foi o diploma de presidente da República, mas o recado que ele manda é importante para que essas lideranças, inclusive as novas lideranças da esquerda no mundo, entendam que precisam se conectar, evidentemente, com as classes trabalhadoras. Mas a gente também precisa fazer uma crítica, Thalita, no ponto que eu acho que é fundamental, em específico agora no ano de 2026. Porque a gente vê algumas lideranças de esquerda ascendendo e chegando ao poder, mas em alguns desses países do mundo, o parlamento, afinal as repúblicas atuam em um movimento tripartite, né? O presidente da república, o primeiro-ministro, ele não tem poder absoluto, ele precisa dialogar, evidentemente, com o parlamento. E em alguns países do mundo, como é o caso do Brasil, a base do Congresso é de minoria de esquerda. Numericamente falando, Thalita, nós temos 384 deputados de direita e 127 deputados de esquerda. No Senado, o cenário ainda é pior. Nós temos 65 senadores de direita e 16 senadores de esquerda.
Em percentual, 75% da Câmara é de direita e 80% do Senado é de direita. Então, nesse ano agora, que é um ano eleitoral, a classe trabalhadora, o povo, precisa analisar por essa ótica também. Não adianta a gente colocar na presidência da República, no caso de no cargo de governador ou governadora, um político, né, um executivo de esquerda, mas a base da Casa Legislativa, seja ela estadual, distrital ou federal, com maioria ainda ligada à direita, porque vai acontecer, como a gente está vendo neste momento a discussão sobre o fim da escala 6x1, que os mensageiros e representantes do mercado financeiro, das classes de elite que estão dentro do Congresso, vão atuar para que os interesses de quem financia e banca as candidaturas e as campanhas desses indivíduos sejam protegidas. Porque, vamos lá, eu estava lendo esse final de semana, não sei se todo mundo teve a oportunidade, eu vou até citar o nome da rede, né? Uma rede de restaurantes, Laura, chamada Rede Gourmet. Ela faz parte do mesmo grupo que administra o Spoleto e a China Inbox. E aí o dono desse restaurante colocou em prática no passado, Thalita, mesmo contra a vontade dele, a escala 5x2, porque ele queria testar para ver se dava certo ou se não dava certo. Resultado, Edu, com a implementação do fim da escala 6x1 no restaurante dele, ele teve uma redução de rotatividade, né, de turnover, de saída e entrada de funcionários novos em 30%. Isso gera, evidentemente, uma economia para o patrão, porque não tem despesas com rescisão e contratação de novos funcionários. Uma redução de quase 50% em faltas por atestado médico ou sem justificativa, e 100% dos funcionários estão satisfeitos com o modelo de trabalho. O próprio proprietário do estabelecimento, Thalita, vai abrir um novo agora no meio do ano em São Paulo. Esse estabelecimento novo já estará no formato 5x2 e ele admite que até para contratar funcionários, o diferencial de ter a escala 5x2 facilita na contratação. Mas ao ser questionado, Thalita, se ele é contra ou favorável ao fim da escala 6x1, adivinha o que ele diz, Edu? Que ele não é favorável à implementação de nenhum tipo de escala, que deve ser algo negociado entre o patrão e o empregado. E detalhe que eu não citei para finalizar, a previsão de lucro dele esse ano agora é de mais de 260 milhões de reais, um aumento em comparação a 2025 de 13%. Olha que número emblemático, né? 13%. Todas as mensagens estão avisando para esse canalha que para ele, como empresário, mesmo que ele seja contra, é melhor ele reduzir a escala de trabalho, porque até o lucro dele aumenta. Mas como ele faz parte de uma patota que não pode defender isso, aí na hora de falar se ele acha que é positivo ou negativo, se ele é contra ou a favor, claro que ele vai ser contra. A gente viu na semana passada, Edu, um painel sobre o fim da escala 6x1 promovido pela CNN Brasil, que estavam presentes todo mundo, gente do mercado financeiro, de associações comerciais, rede de shopping centers, mas quem não estava lá, Laura? O trabalhador, que é quem é interessado, inclusive, no fim da jornada 6x1 para 5x2. Enfim, diálogos da hipocrisia brasileira, né? Aliás, que bom que você entrou nesse assunto, porque também ali em agenda na Espanha, Lula voltou a defender o fim da escala 6x1, que está em debate atualmente ali no Congresso. Lula disse que o país tem sido pioneiro na adoção de leis e políticas que buscam responder aos atuais desafios do mundo de trabalho. E a outra coisa que também é importante, no Brasil nós estamos discutindo o fim da jornada 6x1. Porque me parece que os ganhos tecnológicos, a sofisticação da produção, só vale para o rico. Para o pobre não vale nada. Ou seja, ele não ganha porque aumentou a produtividade da empresa. Tudo isso são temas que nós temos que colocar na mesa, meu querido companheiro, para que a gente possa tentar voltar a fazer com que a democracia ganhe credibilidade. A democracia, ela está perdendo credibilidade porque muitas vezes ela não deu resposta aos anseios da sociedade. Lembrando que o Hugo Mota, o presidente da Câmara, ele chamou discussão na CCJ sobre a PEC que está em tramitação
para o fim da escala 6x1 para quarta-feira. Então, na quarta-feira essa discussão vai acontecer. Mas há uma disputa política nesse momento, já que Mota não quer fazer andar o PL, projeto de lei enviado pelo governo, e quer chamar para si essa PEC, porque obteria, inclusive, vitória política com a aprovação da PEC e não com a PL, que é vinculada nesse momento ao governo. Laura Edu, comentários? Eu acho que a gente vai ter que... Não vai ter jeito. A gente vai ter que ir para a rua mesmo para defender o fim da escala 6x1, porque a gente está vendo como é que os caras estão... Aí tem isso que o Carlito falou é muito importante. Os caras chamam um monte de especialistas para falar sobre o fim da escala 6x1. Só chamam patrão e economista da GV. Sabe, o contato do cara com a realidade é nenhum. Ele não sabe, ele não pega ônibus, ele não pega metrô, ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é o desespero do transporte público no Brasil. Ele não sabe quanto que o trabalhador sofre para ir trabalhar, para voltar do trabalho, para pegar e conciliar com as suas famílias, ele não tem a menor ideia. Então é lógico que se ele pegar e olhar pela planilha, ele vai falar, bom, vamos deixar para livre negociação, entendeu? Mas... Então nós estamos vendo que a Faria Lima, o sistema financeiro, a burguesia brasileira vai jogar toda a sua energia. E isso eu acho que a gente tem que entender. Porque a gente fala assim, não, tem muitos setores que já a indústria principalmente. Que já seguem uma escala menos rigorosa, né? A indústria principalmente e tal. Tem um monte de setor, mas o ponto é esse. Eles querem que alguns setores sejam, outros não. Então, vai ser tudo segundo a tal da livre negociação entre patrões e empregados, que é como existe hoje. Para eles, isso é a virtude. Nós temos que pegar, e nós sabemos que a resistência será enorme. A questão do tempo da classe trabalhadora é o ponto principal da exploração pelo capitalismo. É pegar e ter controle total sobre o tempo do trabalhador. E quanto maior a jornada, quanto mais intensa, quanto mais desgastante, maior o lucro do patrão. Então, isso é uma questão crucial, é uma coisa que divide o campo. Não é a troco de nada que as lutas operárias começaram por discutir a jornada de trabalho. Foi por aí, não foi por outra coisa, não foi por vale-refeição, foi por tempo de vida. Então, eu acho que a gente vai ter que pegar e não vai ter jeito. Os jornais vão multiplicar o número de editoriais, falando que a economia vai à breca, que o Brasil vai perder competitividade, que o Brasil vai falir, que o governo... Enfim, todo aquele terrorismo que eles fazem sempre que os seus interesses são contrariados. Então, nós sabemos que isso vai ser um monte de editoriais, vai ser um monte de campanhas pela televisão, vai ser... Então, nós temos que pegar e ir para as ruas. E essa está aí uma causa que eu acho que nós, de esquerda, temos que ter todo o orgulho do mundo de ir lá e defender e de propagar. Então, esse caso que você falou, Carlito, é maravilhoso, entendeu? A hipocrisia desse patrão. Mas é que ele ainda por cima, ele quer que só ele, né, tenha essa prerrogativa, né? Então, eu acho que é muito importante a gente colocar luz sobre esses casos. E quem tiver casos tem que divulgar esses casos, entendeu? Não é só esse, mas a gente conhece vários setores empresariais que estão, de fato, usando a escala 6x1 porque melhora todos os indicadores, melhora o indicador de faltas ao trabalho, a felicidade dos trabalhadores, a permanência dos trabalhadores, isso mesmo que você falou. Então, acho que a gente vai ter que entrar em campanha mesmo, toda a esquerda brasileira vai ter que... Essa é uma causa da esquerda, acho que é bom a gente ressaltar, isso é uma causa de esquerda raiz, e eu acho que vai ser muito legal se a gente conseguir impor goela abaixo desses caras, desses que são os escravocratas modernos. Né? É uma discussão de esquerda porque é simplesmente disputa de classe. Sim. Simplesmente. Porque as contas mostram que o melhor é o sujeito trabalhar com os ganhos de produtividade que já existem. Eu sempre digo isso aqui, ganho de produtividade é problema de patrão, não é problema de empregado. Se ele quiser que a sua produtividade melhore, ele te dá curso, ele te dá plano de saúde da melhor qualidade e ele te dá tempo para descansar e para estudar. Então não vem com esse papo, não, o brasileiro trabalha pouco, porque o brasileiro é vagabundo, porque o brasileiro... Não. Problema de ganho de escala e de produtividade é problema de patrão, não é problema de empregado. O empregado cabe
durante o horário que ele tem que trabalhar da menor maneira possível. E, se não for a lei a determinar qual é o maior tempo possível, sempre ele vai ser maior, porque vão dizer que a culpa da produtividade é do funcionário que não trabalha. Então, outro ponto que eu acho que tem que sempre bater nessa discussão é o seguinte: está se falando, e os patrões vão bater também nessa história, não, porque não querem trabalhar, porque querem trabalhar menos. E tem muita gente que fala assim, quero trabalhar menos, quero ficar com a minha família, só que não vão ser todos, e aliás eu me atrevo a dizer que não vai ser a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras que vai trabalhar menos. Porque vai ter muita gente que vai aproveitar esse dia que vai ter a mais de folga para trabalhar no Uber, para vender alguma coisa fora de casa, para fazer um freela em algum tipo enfim, para aumentar o seu ganho. Por que não se chega ao fim do mês, como dizem os argentinos? A situação econômica do Brasil não está fácil, apesar de imagina se não tivessem todas as modificações pelas quais o país tem passado pelos últimos 3 anos. Né? O preço da comida está altíssimo e vai ficar mais alto por causa das coisas que estão acontecendo no plano internacional. Né? É difícil de ceder, o preço é difícil de ceder depois que ele sobe, então não há nenhum indicativo de que vai voltar a ser o que estava e não está fácil. E a questão do endividamento das famílias brasileiras é muito sério. Porque o juro nesse país é escorchante, porque o juro nesse país é indecente, porque o Banco Central é independente. Não é não, ele é dependente do mercado, que é para onde esses caras vão depois, quando eles saírem dos bancos centrais da vida. Então, é só discussão de disputa de classe. Então, saiba em que classe que você está, meu amigo, minha amiga. Se você não é bilionário, você é trabalhador. Se você é PJ, você é trabalhador. Se você é autônomo, você é trabalhador. Você está muito mais perto, mas muito mais perto do trabalhador do que do patrão. Não caia nessa conversa. Venha para o lado certo da força. Diante desse cenário, deixa eu trazer, a gente está, inclusive, num ano eleitoral, com disputa de projetos. Eu queria falar sobre a Argentina, o que a gente está acompanhando na Argentina nesse momento. A crise econômica lá no nosso vizinho, alta inflação, queda no poder de compra, tem levado a mudanças nos hábitos alimentares da população, com relatos recentes indicando o surgimento da carne de burro como uma alternativa mais acessível à carne bovina, que se tornou um item assim de luxo para muitos. A venda da carne de burro foi liberada pelo Ministério da Produção de Chubut, um órgão governamental da província de Chubut, na Patagônia, Argentina. Em entrevista à Rádio 750, o dono de um açougue na cidade de Buenos Aires citou que o consumo de carne bovina chegou a cair 20%. A emissora argentina La Nación, que é frequentemente apontada como um veículo de comunicação que apoia as pautas do governo do presidente Javier Milei, colocou uma repórter para experimentar a carne de burro numa forma de minimizar a polêmica que se cria com essa situação toda, olha só. E ela come ali, né, e fala, não, tá uma delícia, mas a cara mostra outra coisa, viu? Uma emissora de TV argentina também denunciou, veja só, um massacre de gatos. Pessoas desesperadas com fome estão caçando gato para comer num bairro da cidade de Córdoba. Tá aí a reportagem para vocês conferirem. Enquanto isso, Milei está em Israel. O presidente da Argentina afirmou que guerra contra o Irã é o correto a se fazer e voltou a defender a ofensiva israelense e estadunidense contra o país. Junto ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ambos assinaram acordos chamados de Acordos de Isaac, uma iniciativa que busca fortalecer relações diplomáticas, culturais e comerciais, além de ampliar as alianças estratégicas com o apoio dos Estados Unidos. Tá aí. A gente costuma dizer que... eu sempre falo isso, que a Argentina está vivendo o nosso passado. O meu medo é que seja o contrário, é que a gente possa vir a viver o que o argentino, o nosso futuro, que a Argentina está vivendo hoje. E Carlito? Eu só queria entender se não erraram o país, né? Porque não era o Brasil que ia virar Venezuela, que o povo ia comer gado, que ia estar gente passando fome na rua, com desemprego. Fiquei confuso, porque... A gente vendo essas notícias aí, Thalita, que é a realidade da Argentina, a gente se surpreende como é que os editoriais da mídia brasileira são canalhas. Porque se você for buscar agora na internet situação da Argentina,
E aí vai aparecer algum editorial da mídia tradicional brasileira dizendo que Milei reduziu a inflação, que os dados da economia da Argentina estão indo muito bem, que eles vão dar um jeito de tentar encontrar algum dado positivo. Enquanto isso, você vê ali o primo rico, né, o tal do Thiago Nigro, há várias semanas gravando vídeo dizendo, Edu, que a economia brasileira está indo de ótimo a melhor, que a Bolsa está batendo recordes ali em pontuação, quase 200 mil pontos, que o dólar está abaixo de R$5 pela primeira vez em mais de 2 anos, mas não tem nada a ver, Thalita, com a gestão do governo presidente Lula, com a segurança e estabilidade que o Haddad deu, com o trabalho bem feito. O Brasil, mesmo sendo o segundo maior destino de investimento estrangeiro, 2023, primeiro ano do governo Lula 3, 2024, 2025 e até este momento, 2026 também, o real, entre as 3 moedas que mais se valorizaram no mundo, entre 2025 e 2026, mas não é uma boa gestão do Brasil, viu, Thalita? Isso tudo tem a ver com a guerra do Irã. E aí eu me questionei, né? Porque eu não sou da área de finanças, eu sou da área de humanas. Mas eu fui para um pensamento básico. Vamos lá. Se tá tendo guerra no mundo e eu tô com o meu dinheirinho ali guardado, eu vou colocar o meu dinheiro em qualquer país do mundo, afinal o mundo tá em guerra, né? Que é o que eles estão dizendo aí, por causa da questão do Irã com os Estados Unidos da América. E eu vou colocar o meu dinheirinho suado, Laura, em qualquer país do mundo e aí eu escolho o Brasil. Sem nenhuma garantia de nada, sem segurança econômica, sem nenhum projeto viável, simplesmente eu botei numa roleta ali, girei, botei o dedo no mapa e falou, aham, eu tenho de investir o meu dinheiro agora no Brasil. Então, a narrativa de sorte do Lula não está colando mais. Eu lembro que o primeiro editorial publicado pela Veja, em fevereiro de 2023, para apontar que a queda do dólar no primeiro mês do governo Lula não tinha nada a ver com a gestão do Lula e do Haddad. Era pura sorte. E a situação da Argentina? Porque a gente está vivendo, em tese, a mesma situação do mundo, porém com governantes diferentes, políticas diferentes, estratégias diferentes. Qual o próximo passo que eles vão fazer? Porque a pobreza entre os jovens na Argentina está disparado. Mais de 30% dos jovens na Argentina estão na pobreza, dos jovens até 24 anos. Estão na pobreza, isso é dado. Mais de 30%. Mas está tudo bem, porque na Argentina o que importa é que reduziu-se, como é que eles dizem? A burocracia, acabaram com alguns ministérios. E o que é que tem? Matar um gatinho aqui, um gatinho ali, comer uma carninha de burro aqui, uma carninha de burro ali. Eles não vão comer a carne de burro com certeza e nem vão perder os animais de estimação. Mas essa é a realidade que a gente está vendo hoje. Enquanto no Brasil a economia vai bem por um bom trabalho feito pelo governo do presidente Lula, pelo ministro Haddad, pela ministra Simone Tebet, pelo ministro Geraldo Alckmin, na Argentina a gente vê essa desgraça, mas eles contam com uma coisa que infelizmente a gente não conta aqui, Thalita, que é a grande mídia defendendo o Milei. Aqui é o contrário. A Globo sentiu tanto a crítica que o Lula fez que chegou a citar no editorial deles, Laura, que tem políticos por aí dizendo, não precisa falar bem de mim, mas precisa falar apenas a verdade. E o Lula mentiu, Globo? Falou basicamente a verdade, que é o que a gente está vendo. O Brasil indo para frente, as suas adjacências ali ligadas à extrema-direita, Argentina, Estados Unidos da América, indo para o buraco, a aprovação do Trump acima dos 60%, a desaprovação, perdão, acima dos 60%, a pobreza crescendo nos Estados Unidos, também batendo ali algumas pesquisas, a casa dos 30%, mas o problema do mundo é o Brasil. Porque não se pode reduzir a carga horária do trabalhador e não se pode reconhecer que um líder ligado à esquerda, historicamente relevante no mundo, é um bom gestor, já que eles gostam de utilizar essa palavra, né? Perfeito. É o seguinte, só para a gente finalizar, hoje a gente fecha um pouquinho mais cedo, pessoal, daqui a pouquinho, meio-dia. Deixa eu trazer mais uma fala de Lula na Alemanha. Ele criticou o Donald Trump e defendeu o direito à autodeterminação dos povos ao ser questionado sobre uma eventual invasão americana a Cuba. Vamos ver? Eu serei contra a invasão de Cuba, como eu fui contra da Venezuela, como eu fui contra da Ucrânia, como eu fui contra de Gaza, como eu sou contra do Irã. Eu sou contra a falta de respeito à integridade territorial das nações. Eu sou contra qualquer país do mundo se meter a ter ingerência política de como a sociedade de um país deve se organizar ou não. Cadê a autodeterminação dos povos?
Cadê o respeito aos direitos humanos? Cadê o respeito à Carta da ONU? É isso. Eu quero que os Estados Unidos sejam do jeito que eles querem ser. Eu quero que a Alemanha se organize do jeito que a Alemanha quiser se organizar. Eu quero que o Brasil se organize do jeito que a sociedade brasileira quiser organizar. Ninguém pode se meter na nossa organização. Ninguém. E é importante saber que Cuba é vítima de um bloqueio de 70 anos, ou seja, que é uma vergonha mundial. Sabe? Uma vergonha mundial. Um país não teve a chance, depois da Revolução, de conseguir decidir o seu destino com a potência fazendo um bloqueio ideológico, sabe, contra Cuba. Então eu sou contra. E para fechar agora mesmo, a postagem de Donald Trump, agora há pouco, em relação às negociações que podem ou não acontecer em Islamabad. Israel nunca me convenceu a entrar em guerra com o Irã. Os resultados de 7 de outubro, somados à minha opinião de longa data de que o Irã jamais poderá ter uma arma nuclear, sim. Assisto e leio as notícias falsas de especialistas e pesquisas com total incredulidade. 90% do que dizem são mentiras, histórias inventadas e as pesquisas são manipuladas, assim como a eleição presidencial de 2020. É uma metralhadora aí, né? Assim como os resultados na Venezuela, sobre os quais a mídia não gosta de falar, os resultados no Irã serão surpreendentes. E se os novos líderes do Irã, mudança de regime, forem inteligentes, o Irã poderá ter um futuro grandioso e próspero. Ué, já não mudou de regime? O que ele está pedindo essa mudança de regime? Vai dormir, Trump. Dorme. Eu senti falta daquele negócio. Obrigado pela atenção. No final. Obrigado pela atenção. Seu presidente Trump, pois é. Carlito, muito obrigada. Sempre bom tê-lo aqui às segundas. Bom trabalho por aí. Boa semana. Eu que agradeço e só pedir pro Trump se conectar direito aí, né? Porque o 7 de outubro não envolvia a Palestina no discurso anterior, agora já migrou pro Irã. Não entendi o que é que tá acontecendo agora aí. Enfim, bom início de semana e bom feriado, gente. Até semana que vem. Beijo enorme, Carlito. Até semana que vem. Laura Edu, até amanhã, galera. Até amanhã, feriadão de fato. 21 de abril. Online. Não, estaremos todos aqui. Jura? Você já vai estar por aqui mesmo. Não, eu tô aqui. A Laura, ela fala isso, mas ela é a maior defensora. Ah, é porque eu gosto de redação, eu adoro estarei redação. Onde vocês mandarem, como sempre. E a gente espera. Beijo, pessoal. Até amanhã, galera. E a gente te espera por aqui também. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Quem tá comigo por aqui. Como chama a moça mesmo da Cinemateca? Maria Aparecida, um beijão pra você. Encontrou a Laura na Cinemateca, disse que assiste aqui a gente. Um beijo enorme pra você. Muito obrigada pela companhia, tá? E vocês todos que estão com a gente aqui nessa emenda de feriado também. Deixa eu ver rapidamente nomes aqui. Batuíra, Nova Terras. Nossa, tem pessoal novo, inclusive. Olha... O Carlos Prati está por aqui, Emir Elias, beijo, Antônios, beijo para você também, Wanderson Salles, Maria da Silva, Sônia Ursina Alves, Damiana do Nascimento, Maria da Silva, Marlene Costa, muito obrigada por todas as companhias. Ai, que eu estava aqui mais no começo do chat, quem está comigo até o final agora? Maria da Silva, o Zival Rodrigues, Gláucia, galera, muito obrigada. Olha, às 4 horas tem segunda edição com o Ernesto por aqui também, tá certo? Acompanhem mais informações, atualizações, notícias, tá bom? E eu te vejo amanhã às 10h30 aqui no Primeira Edição. Beijo grande, até lá. Tchau, tchau.